Bom dia a todos. A APIMEC tem o grande prazer de receber hoje, para a sua apresentação pública na nossa associação, o Banco ABC Brasil. Banco ABC Brasil faz parte do nível de governança corporativa de número 2 da B3 e vem fazendo apresentações consecutivas aqui conosco na nossa associação. Para dar início à apresentação, eu passo então a palavra ao senhor Anish Shakur, presidente executivo do Banco ABC Brasil. Estão presentes também conosco o senhor Sérgio Lulia Jacó, que é o CEO do banco, o senhor Marco Mastroianni, vice-presidente de Negócios Digitais, TI, Produtos e Operações, o senhor Sérgio Borejo, que é vice-presidente de Finanças e DRI, e também o senhor Ricardo Moura, que é superintendente de Relações com Investidores e de M&A proprietário. Então, com a palavra, o senhor Anish Shakur. Obrigado, Renato. Bom dia a todos e muito obrigado pela presença na APIMEC anual do Banco ABC Brasil, que estamos realizando hoje, nossa 14ª APIMEC. O ano de 2020 está sendo marcado pelo ambiente adverso da pandemia do coronavírus. Este evento influenciou de forma significativa a realidade dos agentes, empresas e pessoas por todo o mundo, como temos constatado. Nós, no Banco ABC Brasil, também tivemos nossos impactos. Procuramos entendê-los e endereçar soluções. Sentimos os impactos no resultado, todos devidamente reconhecidos. Demos continuidade ao processo de diversificação de atividades e fortalecimento da recém-criada Vice-Presidência de Tecnologia e Inovação. É com orgulho e satisfação que concluímos o processo sucessório do cargo de CEO. A partir de janeiro de 2021, Sérgio Lulia, aqui presente, assumirá essa responsabilidade. Desligo-me do comitê executivo e passo a fazer parte do Conselho de Administração, continuando com todo o envolvimento e compromisso com a organização, porém em outra perspectiva. O objetivo é ser um conselheiro sem atividades recorrentes na organização, cumprindo a agenda corporativa da função, porém com um acompanhamento dedicado e com especial interesse por continuar acionista e ter um apreço especial por tudo que foi criado e desenvolvido ao longo de 30 anos de atividades. Com relação a este conselho de administração, que passarei a fazer parte, tivemos duas importantes substituições dentro do processo de sucessão e renovação, da mesma forma que está ocorrendo com a posição de CEO. Tito Henrique da Silva Neto, que foi CEO até 2010, a quem sucedi, e ficou na posição de conselheiro até abril deste ano, e Ricardo Alves Lima, que nos acompanhou desde 2009, foram sucedidos por Fernando Yunes e Roberto Pedotti. Tratam-se de profissionais experientes que, com certeza, contribuirão muito para esse novo ciclo da organização. Fernando Yunes, com a atuação de mais de 20 anos no Itaú BBA, tendo sido sócio e liderado a prática de banco de investimentos. Hoje, Fernando é sócio de uma empresa de private equity, EB Capital, e é membro dos conselhos de administração da Gerdau, Metalúrgica Gerdau e M. Dias Branco, trazendo assim larga experiência nas áreas de banco de investimentos e mercado de capitais, como também experiência corporativa por sua atuação nesses conselhos de administração. Roberto Pedotti, com mais de 30 anos de atuação no mundo executivo, sendo nos últimos 5 anos em conselhos de administração. De 2015 a 2018, atuou no INSPER como vice-presidente responsável pelos programas de educação executiva e pós-graduação Lato Sensu. Trabalhou entre 2008 e 2015 na Natura como vice-presidente de Finanças, Jurídico e Relações Institucionais e 2 anos na Nokia, também como CFO. Participa atualmente como co-presidente do Conselho de Administração da Mills e no terceiro setor atua como presidente do Conselho Deliberativo da WWF e conselheiro da 42SP. Além disso, é coach executivo.
Gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos aqui presentes e passar a palavra para Sérgio Lulia, nosso novo CEO, que fará a apresentação de hoje, procurando demonstrar toda a realidade que passamos a conviver, novas iniciativas e a perspectiva da organização. Muito obrigado. Bom, obrigado, Anis. Eu queria só começar dizendo que, para mim, é uma honra sucedê-lo e uma enorme responsabilidade dar sequência a esse trabalho. É um trabalho que foi realizado com maestria e determinação, não apenas nos últimos 10 anos como CEO do banco, mas também nos 30 anos como dirigente da organização. Durante esses 10 anos, últimos 10 anos, o ABC Brasil praticamente quintuplicou o volume de ativos, mais que triplicou o capital dos acionistas, sem contar os proventos que foram distribuídos, conquistou clientes, lançou produtos, atravessou crises, sempre conduzido pelas mãos firmes e determinadas do seu CEO. O banco se consolidou como uma opção sólida e competitiva para as necessidades financeiras dos seus clientes, reforçou sua imagem de credibilidade e competência, refletidos, entre outras coisas, pelos ratings que tem junto às agências de classificação de risco. Me sinto muito confiante e motivado para conduzir o ABC Brasil nesse próximo período, que será talvez um dos mais interessantes e cheios de oportunidade da história do setor financeiro, tendo ainda o Anis como parceiro, agora na condição de conselheiro. Continuaremos atuando juntos, mantendo os compromissos de excelência no atendimento aos clientes e bons resultados aos acionistas, aos colaboradores e à sociedade em geral. E aproveito aqui para prestar minha homenagem também ao Tito, que o Anis citou, o homem que construiu esse time e influenciou a história do banco nos últimos 30 anos, sendo 20 deles como presidente e os últimos 10 como vice-presidente do conselho, de onde ele se retirou em junho passado. Essa nossa apresentação aqui, ela tem 4 capítulos, sendo o primeiro, governança, que é essa parte que o Anis já descreveu, né, com relação tanto à sucessão do comitê executivo quanto à entrada dos novos conselheiros no conselho de administração. Depois nós vamos falar um pouquinho do ano de 2020, da performance financeira do banco ao longo desse ano, e, finalmente, atualizar os investidores sobre as iniciativas, o andamento das iniciativas recentes do banco. Então, parte de governança, como já foi dito pelo Anis, a conclusão do processo sucessório, a nomeação do Fernando Yunes e do Roberto Pedotti como conselheiros independentes, já muito bem descrito. Com relação ao ano de 2020, só para a gente recapitular, é de conhecimento de todos, 2020 se inicia com uma perspectiva bastante positiva, com estimativa inicial de crescimento do PIB de 2,5% para 2020, um ambiente benigno de crédito, e o foco do banco nessa situação era uma oportunidade de um crescimento mais acelerado no segmento de middle market, que nós iniciamos em 2019, e se mostrava um ano muito promissor para a área de banco de investimentos, após um ano recorde de receitas em 2019, e com o lançamento de 2 novos produtos para 2020, que são o Project Finance e o Equity Capital Markets, que é uma atividade que a gente se propôs a fazer. E o guidance que foi divulgado para o mercado naquela época incluía um crescimento anual da carteira expandida entre 11% a 15%, um guidance específico para o segmento de middle market, e que previa um atingimento de volume no final do ano de entre 1,4 e 1,6 bilhões de reais, partindo no final de 2019 de praticamente 900 milhões de reais, quer dizer, um crescimento bastante acelerado, e um crescimento anual de despesas de 14% a 18%, que é um crescimento forte de despesas, que é explicado basicamente por 2 eixos, né? O primeiro eixo, a própria expansão do middle market, com a ampliação da força de vendas, e o segundo eixo é o investimento em mais pessoas para a área de tecnologia e inovação. Aí vem a pandemia, no meio de março, com diversos impactos que foram sentidos pela sociedade como um todo, pelo segmento financeiro em particular, né, com a crise na saúde pública, obviamente gerando uma série de incertezas, não só do ponto de vista pessoal, mas do ponto de vista econômico,
com uma grande redução da visibilidade sobre a saúde financeira das empresas, sobre como é que elas seriam afetadas por essa crise, qual o impacto que isso teria nos seus balanços e, portanto, nos seus fundamentos de crédito. Veio a resolução 4.820 do Banco Central, que basicamente é uma resolução que o grande impacto é a limitação da distribuição de dividendos ou de proventos no geral a 25% do lucro líquido ajustado, com isso limitando a possibilidade de distribuição de juros sobre capital próprio e tendo como efeito um aumento da alíquota efetiva de imposto de renda no exercício. Terceiro impacto, a queda da taxa básica de juros, né, da Selic vindo para 2%, isso impactando fortemente a receita que é gerada pelo patrimônio líquido do banco. É um patrimônio líquido que está 100% em caixa e, portanto, a remuneração desse patrimônio líquido também se diminui. E, finalmente, o fechamento do mercado de capitais, impactando tanto as operações de renda fixa, de Debt Capital Markets, quanto as operações de renda variável em Equity Capital Markets, que depois voltaram no segundo semestre, mas, no primeiro momento, houve essa redução com um grande impacto na receita dessas áreas. Para fazer frente a esse terremoto, né, que aconteceu na economia, a gente teve uma série de iniciativas que foram tomadas pelo banco em diversas frentes. Na operação, a primeira atitude, claro, é colocar os trabalhadores em home office, garantindo a segurança, o bem-estar e uma condição de trabalho adequada para todos os nossos colaboradores. A gente chegou a trabalhar com 95% dos trabalhadores em home office. Na parte também da operação, a mesma questão de relacionamento virtual se aplica ao relacionamento entre o banco e seus clientes. Quer dizer, aquela agenda de visitas, de encontros com clientes, para discussão de negócio, de crédito e tudo, é substituído pelo relacionamento virtual. E aí, na parte de operação também, um esforço para a redução de custos, principalmente, em custos administrativos, em custos de viagem, obviamente, porque as viagens deixaram de existir, mas muito fortemente na redução da remuneração variável prevista para o ano. As iniciativas na parte do crédito se concentraram na revisão de todos os limites, nos meses de março, abril, maio até junho, praticamente comitês de crédito se realizando 2 vezes ao dia, uma revisão total da carteira, dos clientes, da maneira como os clientes estavam sendo impactados, dos setores de exposição. E aí vale dizer que, assim, que a gente já entrou na crise muito bem posicionado em termos de setores de exposição e de clientes. Quer dizer, entramos com uma carteira de clientes sólida, saudável, setores menos expostos à crise, por coincidência, óbvio que a gente não imaginava uma crise como essa, mas mesmo assim esse trabalho de revisão foi muito intenso. Uma abordagem um pouco mais conservadora na concessão de novas linhas de crédito a partir daí, e claro, um reforço muito forte de provisões, porque mesmo você tendo uma carteira de crédito saudável, você não sai de uma situação de PIB crescendo 2,5% ao ano para o PIB contraindo 4% a 5% ao ano, sem que isso impacte uma série de empresas. Na parte da liquidez, a liquidez também, a gente já entra na crise com uma liquidez muito forte, e isso é uma coisa que eu tenho ressaltado várias vezes, quer dizer, eu acho que a maneira como uma empresa se comporta durante uma crise, ou como ela sai da crise, tem muito a ver com quanto ela se preparou antes da crise, certo? Então, se você entra numa crise, como nós entramos, com um time de executivos experientes e acostumados a tomar decisões em ambientes mais de estresse, com um banco bem capitalizado, com funding adequado, com uma carteira de clientes de alta qualidade, com um time de pessoas aqui jovens e criativas, uma boa família de produtos. Óbvio que você sofre impactos da crise, mas você consegue administrar isso muito melhor. Então, a nossa liquidez, a gente já entra na crise com uma posição de liquidez alta, a nossa situação de crédito é uma situação privilegiada, a gente passa a receber uma série de depósitos, vindo até de empresas que estavam aumentando sua liquidez e resolvem reforçar seus depósitos com o banco. Por outro lado, investidores institucionais e fundos sofrendo resgate no primeiro momento se contraem um pouco, no segundo momento voltam, mas de qualquer maneira, a liquidez hoje ela corresponde a mais de 2 vezes o patrimônio líquido do banco, ou mais ou menos equivalente a 40% da carteira de empréstimos consolidada. E finalmente, medidas no capital, né, com um maior conservadorismo na alocação e consumo do capital e a reintrodução do processo de recapitalização dos dividendos,
que tinha sido interrompida no final de 2018, não havia mais necessidade. Em 2020, nós achamos que seria prudente a gente propor a recapitalização dos dividendos ou do juros sobre capital próprio para o Conselho de Administração. Essa proposta foi feita, foi acolhida, de maneira que os dividendos pagos agora no meio do ano foram todos eles recapitalizados. Então, por mais severa que tenha sido essa crise, ela mostrou que o ABC Brasil estava bem posicionado antes de entrar na crise, que é o ponto que eu acabei de colocar. Mostrou que a estratégia de entrada no segmento de middle foi acertada. Aí a gente vai ter mais detalhes um pouco mais à frente na apresentação, mas vocês vão ver que, embora também, num primeiro momento, a avaliação dos agentes econômicos como um todo fosse que as empresas menores sofreriam mais, mas a gente apresentou uma carteira de alta qualidade, as perdas no segmento de middle foram muito pequenas, ficamos muito satisfeitos com o comportamento dos clientes nesse segmento, embora, claro, o fato da carteira ser uma carteira jovem também contribua para isso, e, num segundo momento, voltamos a crescer e o segmento está indo muito bem e detalhes serão apresentados. A senioridade e experiência do time de gestão possibilitaram decisões rápidas e assertivas. As iniciativas de inovação e os investimentos em estruturantes, em diversificação de atividades, em preparação do banco para ser um banco, ao invés de ser um banco de centenas de clientes, ser um banco de milhares de clientes, elas não só pararam, como foram aceleradas, né? E o modelo de negócio se mostrou resiliente, com uma carteira bem diversificada, com as perdas crescendo, mas ainda aderentes a um cenário de crise como esse, e com o modelo de remuneração variável servindo como um amortecedor na parte de custos para momentos de crise econômica. Só para dar uma ideia para vocês, nosso guidance foi suspenso quando veio a pandemia, continua suspenso. Nós pretendemos agora fornecer um guidance para o mercado apenas para 2021. Isso será feito no momento da divulgação dos resultados de 2020, provavelmente na primeira semana de fevereiro, mas dá para a gente prestar contas agora de qual era o nosso guidance inicial e como é que os resultados se comportaram até setembro em comparação àquele guidance. Então, na carteira de crédito expandida, que se imaginava um crescimento de 11 a 15, quando a gente compara setembro de 2020 com setembro de 2019, quer dizer, um período de 12 meses, você tem um crescimento de 17%. A carteira do segmento middle, que se planejava chegar no final do ano entre 1,4 e 1,6 bi, cresceu bastante, chegou a 1,5 bilhões de reais em 30 de setembro, continua crescendo, aí com uma ajuda dada por essas linhas do FGI-PEAC, que são as linhas governamentais de apoio às pequenas empresas, que foram linhas muito efetivas, mas com um movimento de aquisição de clientes e de aumento de market share muito expressivas. E do lado da despesa, como eu falei, por esse esforço de contenção, que se concentrou basicamente em despesas administrativas e na parte de remuneração variável, ela apresentou um crescimento de 4%, quando o esperado para o ano seria algo entre 14% a 18%. Em termos da performance financeira, tem coisas boas para mostrar. Quer dizer, a gente tem aqui começando com o número de clientes e com a segmentação atual que o banco tem. Então, os 3 segmentos que o banco atua, o Large Corporate, Corporate e o Middle. No Large Corporate, são empresas que faturam acima de 2 bilhões de reais. Isso até nós estamos recentemente refazendo, e nós vamos apresentar para o mercado um pouco mais à frente, mas a gente está até aumentando ainda a régua do corte do Large Corporate. Estamos criando a área de CIB, que é chamada em outros bancos, que é Corporate Investment Banking, que é uma área que vai tratar, de fato, daqueles clientes muito grandes e da parte de operações de banco de investimento. E o Corporate vai subir um pouquinho a régua dele. Mas, enfim, até setembro, da maneira como estava, os clientes no segmento Large Corporate se mantiveram praticamente constantes, houve aumento de 7 clientes, e foi um segmento que apresentou boas oportunidades durante a crise, principalmente porque essas empresas, embora muito capitalizadas, no momento que elas se viram sem acesso ao mercado de capitais, que tinha fechado, e também com pouca previsibilidade econômica, elas decidiram reforçar os seus caixas. Nós temos bom relacionamento com essas companhias e pudemos atendê-las em condições que foram muito satisfatórias para elas e também para o banco. No segmento corporate, praticamente uma estabilidade de clientes também, uma redução aqui de 9 nomes. É um segmento que vem crescendo bem no ano, do ponto de vista de
volume de negócios e tudo, é um segmento core do banco muito importante. E no segmento middle, onde houve o grande crescimento, quer dizer, você parte de uma carteira de 355 clientes, chega em setembro a 743, quer dizer, dobrando o número de clientes no período, e com uma tendência de continuação desse crescimento muito forte. Então, se a gente pegar hoje, vocês podem ver que no número de clientes, os clientes do segmento middle já representam 1/3 do número total de clientes do banco e com tendência, como eu disse, a que esse crescimento continue. No aspecto da evolução da carteira de crédito, de novo, o destaque é o middle, né? Você tem a participação do middle market, está nessa parte de baixo, crescendo de 2,5% do total da carteira em setembro de 2019 para 4,5% da carteira em setembro de 2020. E aí a participação percentualmente ainda é pequena, embora quase tenha dobrado, mas do ponto de vista da geração de receitas, ela já começa a ser bem mais importante. Como todos sabem, o segmento middle é um segmento que apresenta spreads mais altos e provavelmente no tempo também perdas mais altas, mas a gente acredita que mesmo as receitas líquidas de perdas serão mais altas que nos outros segmentos, então, vamos dizer, projetando para frente um mix de clientes de receitas mais interessante. Na questão da qualidade da carteira de crédito, houve um aumento de provisões, como era de se esperar que houvesse. Eu posso dizer que não houve uma questão de inadimplência generalizada. O que houve mais foi o seguinte, empresas, no geral até empresas grandes, vocês podem ver que aqui na provisão o maior impacto aconteceu no segmento large corporate, empresas grandes que já entraram na crise, vamos dizer, com uma situação financeira talvez meio fraca, e com a crise ficaram mais fracas ainda, e isso exigiu que provisões fossem feitas, foram feitas. O banco é um banco que sempre esteve e continua estando muito bem provisionado, e aí resultou num aumento do índice de cobertura, que mostra uma situação onde essas empresas ainda não apresentam atrasos, pode ser que venham apresentar ou não, mas de qualquer maneira a gente acha que as provisões elas refletem muito bem a situação financeira dos clientes do banco, de maneira que a gente se sente muito confortável com essas provisões que nós temos, e aí até uma expectativa que, vamos dizer, o que a gente olha hoje é uma economia acelerando novamente, né? Os últimos meses têm sido meses bons de atividade econômica, tem essas dúvidas do lado de uma segunda onda de Covid ou não, que a gente ainda tem uma certa cautelosamente otimista em relação a isso, de não ter uma segunda onda tão forte quanto foi a primeira, e se isso acontecer, provavelmente a economia continua desempenhando bem, e você pode ter um cenário um pouco mais benigno de crédito daqui para frente. De novo, aqui na qualidade da carteira de crédito, e a gente traz esses índices, porque a gente sabe que é uma coisa que o mercado tem acompanhado bem, e aí é importante esclarecer que são dois conceitos diferentes. Um é o conceito de créditos renegociados, né? Que esse é o conceito tradicional que sempre houve, que são créditos que, no seu vencimento, por alguma razão, a gente renegociou as condições originais contratadas com os clientes, porque os clientes, de alguma maneira, não conseguiam ou não podiam, naquele momento, honrar as suas obrigações conforme originalmente contratadas. Isso é esse volume de R$200 milhões, 199,9, que representa 1% da carteira, um nível super aderente, muito bem comportado. E do outro lado, tem a questão dos créditos postergados durante a crise. Aí não é uma renegociação, aí é simplesmente o seguinte, o Banco Central permitiu que os bancos postergassem o vencimento daqueles clientes que, por conta da pandemia, tivessem sua atividade interrompida e tudo mais. Aí os bancos adotaram, acho que cada banco adotou sua própria estratégia, adotaram perspectivas diferentes. No nosso caso específico, o que nós fizemos foi o seguinte, aqueles clientes que a gente vê como clientes saudáveis, que têm um bom negócio, têm uma boa atividade e que estavam simplesmente passando por um momento que preferiam proteger seu caixa, dadas as incertezas da pandemia. Mas a gente vê que eram clientes com condição de atravessar essa pandemia e sair do outro lado numa boa situação financeira, aí nós concedemos a postergação. Essa postergação atingiu R$850 milhões, principalmente no segundo TRI, no terceiro TRI já não houve praticamente isso, o que equivale a mais ou menos 4% da carteira de empréstimos. Por outro lado, aqueles clientes onde a gente via que
por conta de uma situação eventualmente um pouco pior, ou do mercado de atuação, ou qualquer situação como essa, havia uma dúvida sobre a expectativa do cliente sobreviver ou não à crise, aí, obviamente, a obrigação do banco é tentar receber aquilo que ele pode, ou agregar garantias, ou fazer algum tipo de negociação um pouco mais forte, e é isso também que foi feito, e em grande parte dos casos a gente teve sucesso, em outra parte não teve, e aí as provisões foram feitas de acordo com essa realidade. Na questão do spread com clientes, aqui a gente mostra o spread bruto e o spread líquido de provisão. Então, nos spreads brutos, houve um aumento. Acho que esse aumento ele pode ser explicado por dois fatores principais, quando vai de 3,3 para 3,7. Um é o próprio mix da carteira, como eu disse, com um aumento da participação do segmento middle market, e o outro também é um pouco a decorrência da pandemia, aumenta o cenário de risco, aumenta a imprevisibilidade dos clientes, e isso tem que estar refletido na taxa que é cobrada. Por outro lado, o spread líquido, ele sofre uma redução, mas isso é basicamente pelo ajuste que foi feito no nível de provisões do banco, o nível de provisões voltando agora ao normal, isso tende a melhorar. E aqui é um gráfico que eu acho muito útil para se entender o que aconteceu com a rentabilidade do banco ao longo desse período. Quer dizer, a gente sofreu uma redução do lucro líquido forte nos 9 meses de 2020 em relação aos 9 meses de 2019, mas eu acho que esse gráfico deixa claro que isso se deve principalmente a fatores conjunturais e não estruturais, exceto a questão da taxa Selic, que aí é debatível quão estrutural que é a taxa Selic nesse nível, né? Mas a gente pode pegar o seguinte, se nós comparamos os 9 meses de 2019, os 9 meses de 2019 com os 9 meses de 2020, nós vamos ver que as receitas com cliente apresentaram um aumento de 151 milhões de reais. E as receitas com o mercado sofreram um aumento de 33 milhões de reais. Isto é, a capacidade do banco de originar receitas recorrentes advindas do seu negócio principal mostraram uma grande melhora. Por outro lado, houve uma redução de 81 milhões de reais na receita advinda da aplicação do patrimônio líquido da CDI, por conta da taxa Selic. E houve 147 milhões de reais de provisões a mais quando a gente compara os 9 meses de 2019 com os 9 meses de 2020. Então, esses foram os dois grandes impactos. Na receita de serviços, um impacto também grande, de 60 milhões de reais, principalmente das receitas de mercado de capitais, de M&A e de ICM. E depois, na parte de outras despesas e outros impactos, um pouco menor. Isto é, a gente acredita que, olhando para frente, esta capacidade de geração de receitas com clientes e com o mercado continua e é crescente por conta da expansão das nossas atividades. E, por outro lado, esses fatores que dificultaram ou que prejudicaram os resultados ao longo de 2020, em alguma magnitude, eles devem ser atenuados ao longo dos próximos trimestres. E, para concluir essa parte, apenas alguns destaques, né? Então, a margem financeira de 301 milhões de reais, um lucro líquido de 73 milhões de reais no terceiro TRI, um ROE nesse TRI de 7%, índice de Basileia de 15,7%, quer dizer, um índice de Basileia ainda bastante forte, eficiência 33,8%, também um bom índice, e o índice de cobertura na carteira de crédito de 523%. Agora nós vamos falar um pouquinho das nossas iniciativas recentes. Quer dizer, o banco vem trabalhando já nesses últimos 2 anos numa série de iniciativas, algumas delas já mostrando resultados concretos, como a expansão do middle market. Quer dizer, o segmento de middle market é um segmento que se aproveita de um jeito de aprovar créditos, se relacionar com clientes totalmente diferente do que nós praticávamos antes, e algumas outras iniciativas que, ao longo do tempo, ficarão mais visíveis para o mercado e trarão, tenho certeza, os resultados desejados, né? Então, para isso, a gente se reestruturou organizacionalmente. Aqui, acho que não faz sentido eu ficar explicando o organograma todo do banco, mas só dizer que a gente tentou agrupar as atividades de uma maneira que a gente conseguisse ter o que a gente chama aqui de run the bank, change the bank, né? Quer dizer, isso acho que é um dilema que existe em todas as empresas hoje, de todos os setores de atividade, no mundo inteiro. Como é que você faz para, ao mesmo tempo,
se manter focado no seu negócio atual, se manter competitivo, prestando um bom serviço para os seus clientes, mostrando uma boa eficiência na exploração do business atual, mas ao mesmo tempo você ter um olho para o futuro, né? Você ter equipes dedicadas a trazer coisas novas, você está pensando em quais são as coisas que você vai oferecer para os seus clientes no ano que vem ou no outro ano, ou quais serão seus clientes no ano que vem e no outro ano, e como é que você vai para que essas duas agendas consigam conviver sem que uma sufoque a outra. Para isso, a gente fez alguma reestruturação de atividades internamente, e as principais que eu vou falar são a vice-presidência do Eduardo Laloni, incorporando que era uma vice-presidência de banco de investimentos e tinha também a parte de relacionamento com instituições financeiras. Passa o relacionamento com instituições financeiras para o Antônio Nicolini, que é o vice-presidente de Tesouraria e Captação. Então, aqui a gente fica com uma vice-presidência praticamente de relacionamento com clientes institucionais. Ela toca a tesouraria proprietária de clientes, a mesa de clientes, toca a comercializadora de energia e passa a ser responsável pelas áreas de captação institucional e de relacionamento com instituições financeiras. O Laloni, por outro lado, deixa de ter essa parte de instituições financeiras, mas assume o relacionamento com os grandes clientes, com a área de Corporate Investment Banking. Quer dizer, é uma área que passa a estar voltada para as operações de banco de investimento e para o atendimento aos grandes clientes, dado que esses grandes clientes são, em grande parte, os consumidores das operações de banco de investimento, a gente acha que isso dá uma sinergia para a área e um aumento na qualidade do serviço que é oferecido a esses clientes. E daí, na área do Marco Mastroeni, que é a vice-presidência de negócios digitais, TI, produtos e operações, a gente divide os times de maneira que você tenha pessoas voltadas para o negócio, o business as usual, né? O run the bank, e outros times voltados para o change the bank. Então, a área de tecnologia, que é a primeira caixinha aqui, também se divide embaixo em dois times, um para o run the bank e um para o change the bank. A área de dados e novos negócios, ela toca toda a parte de dados e passa a tocar os novos produtos, que saem então da área de produtos. Quer dizer, dado que os novos produtos têm uma quantidade de tecnologia embarcada muito maior, faz sentido com que ela fique numa área que tenha um pouco mais essa visão. Esta área também se define como uma plataforma, vai estar embaixo dela uma plataforma para varejo, e aí o varejo bem específico, quer dizer, o banco não pretende estar atuando no varejo a mar aberto, como a gente diz, mas a gente já pretende apresentar soluções para as pessoas físicas que se relacionem de alguma maneira com os nossos clientes. Então, por exemplo, os empregados, ou os acionistas, ou os empregados dos fornecedores dos nossos clientes, quer dizer, quando você olha toda a rede de relacionamentos do banco, não só dos seus clientes, como dos clientes dos seus clientes, como dos fornecedores dos seus clientes, e todas as pessoas físicas que transitam nesse mundo, a gente pretende apresentar soluções, sendo que a primeira deles, isso nós vamos anunciar oportunamente, mas provavelmente será a oferta de crédito consignado privado para os funcionários das empresas que são clientes do Banco ABC Brasil. E a área de produtos e operações vira um grande hub, é uma área que foi fortalecida, é uma área que passa a contar não só com a administração dos produtos do banco, com atendimento aos clientes do banco e com toda a parte de operations e back-office. Então ela fica uma área muito forte, muito poderosa, e a área que dá a sustentação ao negócio do banco, como se ele apresenta hoje. Nas áreas de risco e nas áreas de finanças não houve alterações, embora essas duas áreas também estejam se transformando por conta dessas iniciativas. Então, por exemplo, na área de risco, houve a criação de uma superintendência de crédito digital, que, como o próprio nome diz, ela se pressupõe a aprovar linhas de crédito para clientes do banco, podem ser pessoas jurídicas, principalmente de menor porte, mas também pessoas físicas, de uma maneira muito mais digital do que é feito hoje. E na área de finanças, obviamente, dando todo o suporte para o banco na questão de na questão de planejamento, na questão de custos, na questão de quanto de CAPEX dá para a gente fazer e tudo mais. E para finalizar, a vice-presidência comercial do Sanches, obviamente, aqui que as coisas, o relacionamento com os clientes acontecendo, uma área muito bem estruturada, com times dedicados para os mercados de corporate, os times de middle sendo ampliados de maneira muito rápida e vão continuar sendo ampliados, e todos eles suportados por uma área de inteligência comercial que planeja um pouco esse nosso futuro, a nossa atuação,
e olha as oportunidades quando a gente vai para frente. Na parte de processos e projetos, aqui a gente colocou de uma maneira muito resumida quais que são nossos objetivos principais, né? Então, quando a gente fala de back-end, né, de criar uma infraestrutura que permita saltos em escala, absorvendo o maior número de clientes e transações, isso parte da visão, como eu estava dizendo para vocês, que a gente quer. Hoje a gente é um banco que tem 2.200 clientes, nós queremos ser um banco de muitos milhares de clientes, principalmente clientes pessoa jurídica, mas eventualmente também clientes pessoa física. Então nós temos que estar preparados temos que criar essa infraestrutura que permita, do início ao final do relacionamento com o cliente, que você tenha essas coisas em escala. Então, por exemplo, onboarding de clientes mais automatizado e com várias opções de autoatendimento, gerenciamento de toda a parte de garantias, de fluxo de cobranças e mesmo de relacionamento com o cliente mais automatizado, uma esteira de concessão de crédito por meios digitais, que eu falei um pouco atrás, mas que está funcionando muito bem por Middle. Por exemplo, se pegar por conta desse impulso do FGI, durante um único mês, que foi o mês de setembro, nós analisamos na área de crédito do banco 2.700 casos de clientes de middle market, que era uma coisa que era impensável quando você tinha a maneira de analisar crédito do banco anterior, que ainda permanece para os segmentos de corporate e large, onde é feito um relatório para cada cliente, um negócio de 20 páginas, em comitês de crédito e tudo mais. Quer dizer, isso não permitiria esse tipo de eficiência que foi alcançada com essa nova esteira. E aí, a ideia é capturar esses ganhos de eficiência, né, reduzindo a interferência humana e o prazo de realização desses processos, reduzindo fortemente o custo por transação e, portanto, com esses dois ganhos de eficiência, tanto no prazo quanto no custo, viabilizar a entrada do banco em novos segmentos e novos negócios. Na parte de front-end, né, o principal iniciativa é criar a capacidade de se conectar a parceiros. Quem que são esses parceiros? Esses parceiros podem ser fintechs, esses parceiros podem ser marketplaces, esses parceiros podem ser empresas de ERP e assim por diante. Quer dizer, todos esses parceiros são empresas que se relacionam com outras empresas. E aí a gente pode estar, que é o segundo ponto, acessando os clientes dos nossos clientes. Por exemplo, quando você fala de marketplace, eu posso estar me relacionando com os sellers que vendem esses produtos naqueles marketplaces. Quando você fala de uma empresa de ERP, eu posso estar atingindo os clientes desta empresa de ERP que utilizam o ERP para oferecer, através do ERP, serviços e produtos financeiros. Então, são todas iniciativas que nós estamos desenvolvendo. Não há nada concreto ainda para ser iniciado, mas nós estamos nos capacitando para poder oferecer essas soluções e, então, estabelecer essas parcerias. A diversificação dos canais de distribuição é uma coisa também importante. Então, os próprios marketplaces e os ERPs podem se tornar um canal de distribuição para a gente. O principal canal continua sendo a nossa própria força de vendas, tá certo? A força de gerentes comerciais relacionando com os clientes, mas a ela pode se somar outras fontes, como essa dos marketplaces e dos ERPs, e até uma nova iniciativa que nós estamos lançando esse mês, que nós estamos chamando de ABC Link, que é basicamente a distribuição de produtos financeiros através de correspondentes bancários. Uma espécie de agentes autônomos para créditos e serviços financeiros. Então, seria o banco estabelecer parcerias com escritórios. Esses escritórios normalmente são formados por pessoas que são ex-bancários, saídos principalmente dos grandes bancos. Eles estão em regiões diversas do país, mas a nossa ênfase vai ser para estabelecer parcerias com escritórios que atuem em regiões onde o banco não está presente e, através dessas parcerias, você poder acelerar o processo de originação do banco e o aumento do número de clientes. E, por fim, a melhoria da experiência do cliente. Nós criamos uma área de user experience no banco, que o banco não possuía, e essa área está permeando todas essas novas atividades, todos os canais, nos canais de relacionamento digital, mesmo nos canais de relacionamento ainda tradicionais, para tentar, de uma maneira ampla, fornecer uma experiência melhor para o cliente. Aqui resume um pouco as iniciativas que nós tomamos, algumas eu já citei, outras ainda não, mas se pegar nos anos recentes, então a gente tem desde o segmento middle, né, onde a primeira onda
foi feita no terceiro trimestre de 2019. Onda a gente chama de onda a contratação de um certo número de gerentes para atingir um determinado mercado. Então, a gente começa no mercado da cidade de São Paulo, depois você parte para algumas outras cidades, e isso vai se fazendo em ondas. Então, já foram 4 ondas até o momento, provavelmente no ano que vem teremos outras, né? A gente lança o produto de Equity Capital Markets, a gente dá início nas operações da comercializadora de energia elétrica do banco no segundo trimestre de 2020, está se mostrando uma aposta certíssima. Quer dizer, nós temos tanto os geradores, quanto os transmissores, quanto os consumidores, grandes consumidores de energia são clientes do banco. Eles demandam operações. Essas operações de compra e venda de energia muitas vezes têm um componente de crédito muito forte atrelado a elas. E o banco, com a capacidade financeira que tem, com a capacidade de entendimento da situação de crédito dos seus clientes, e agora com o veículo correto, que é a comercializadora de energia, isso tem possibilitado vamos dizer, o oferecimento de soluções bastante interessantes para o cliente e com uma rentabilidade adequada para o banco. Eu acredito que ao longo do ano que vem, em termos de resultados, começa a ficar um pouco mais expressivo, né? A criação da área do CIB, que já comentei com vocês antes, dando um atendimento, eu acho que mais próximo e mais rápido para esses clientes de alta complexidade e assim por diante. A expansão do segmento middle, como eu estava dizendo, essas ondas foram acontecendo. A primeira onda em maio de 2019, e daí não preciso passar todas, mas vocês veem que apenas, vamos dizer, 15, 16 meses depois, a gente já está na 4ª onda, estamos com uma abrangência geográfica bastante interessante. Opa, passou aqui. Essa abrangência geográfica vai aumentar ao longo de 2021. Não apenas pelo crescimento da 5ª onda do banco, como pelo lançamento do ABC Link e desses correspondentes bancários. E é uma atividade que nós estamos muito satisfeitos. Ela está vindo até melhor do que nós imaginávamos e a gente tem certeza que vai ser um segmento bastante importante para o banco, olhando para o futuro. Aqui tem alguns dados, só para vocês terem uma ideia. Quer dizer, a carteira sai em um ano de R$700 milhões para 1.470 bi, mais que dobra a carteira em um ano, embora ainda pequena. O total de clientes também, de 355 para 743. Clientes com exposição de crédito, mais que dobram, de 225 para 500. E o importante, com uma grande disciplina na exposição média por cliente, quer dizer, isso até diminui um pouco, por volta de R$3 milhões, e essa disciplina tem que ser mantida, porque o segredo nesse segmento é diversificação de risco. Risco concentrado traz resultados adversos, não é bom para o cliente, não é bom para o banco, e por isso a gente vai manter essa disciplina. E o prazo médio que se aumenta, e esse aumento muito influenciado por essas linhas de FGI e PEAC que passaram a ser ofertadas pelos bancos no terceiro trimestre. O ABC Link já foi falado, então um modelo de distribuição de serviços financeiros através dos escritórios parceiros, né? O foco na cobertura de novas regiões e conquista de novos clientes. E aí nós vamos vir com uma proposta, tem alguns bancos que já oferecem isso, mas nós vamos investir muito, o ABC Brasil, na qualificação do parceiro. Quer dizer, na oferta de infraestrutura para ele, toda a parte de conexão de sistemas, controles internos, treinamento, gestão de performance, marketing de comunicação, etc. Quer dizer, a ideia não é ter vamos dizer, um escritório que esteja em alguma região e oferecendo operações que ele não sabe nem se estão no perfil que o banco quer, se estão atendendo o cliente adequadamente. Não, é você ter pessoas lá que vão estar tão treinadas, tão qualificadas e tão habilitadas quanto estão os próprios funcionários do banco. Só que sendo parceiros, são correspondentes bancários. Mas vão ter acesso aos sistemas, vão ter entendimento de como é que funcionam os produtos do banco, vão estar treinados para isso, vão ser cobrados em termos de gestão de performance, assim como se fossem pessoas do banco. E a gente tem sido feito um trabalho já de cadastramento desses escritórios nos últimos 90 dias. Há um grande interesse desses escritórios em trabalharem com a gente, porque eles encaram no ABC Brasil um banco que tem uma expertise nessa atividade, um banco que não tem um stop and go, né? É um banco que faz essa mesma atividade há 30 anos, é um banco que é bem reconhecido pelos clientes. Então, eu acho que é uma parceria que agrega valor para nós como banco, agrega valor para os correspondentes bancários, que vão ter uma atividade próspera, e agrega valor para o cliente, obviamente, que vai ter um banco novo oferecendo produtos de uma maneira bastante competitiva. O que esperar para 2021?
Bom, aí do lado macro, a gente está esperando uma recuperação econômica, isso é meio consenso de mercado, tá certo? De ter algum crescimento, embora esse crescimento provavelmente ainda não recupere nem o que o PIB contraiu em 2020, mas de qualquer maneira é uma expansão de PIB. A expansão do segmento middle continua, com um crescimento maior do que o do restante da carteira, as iniciativas de inovação se amadurecendo, então a gente espera ter ao longo desse ano, além do middle e do ABC Link, que nós estamos dizendo, que são fortemente suportados pela tecnologia, a gente espera ter a implementação de novos canais e possivelmente conseguir fazer essas parcerias com marketplaces e ERPs, que está aqui também na continuidade na oferta de produtos por canais de terceiros. E o guidance nós não fechamos ainda, estamos trabalhando nisso internamente no banco, e quando houver a divulgação de resultados do quarto TRI, nós vamos estar apresentando o guidance para o ano de 2021. E era basicamente isso que eu tinha que oferecer para vocês. Aqui a gente conclui só com um slide, com os pontos que a gente considera os pilares do business case do ABC Brasil, né? Um banco de mais de 30 anos de experiência na oferta de serviços financeiros ao mercado corporativo, este partnership entre os gestores locais e o controlador estrangeiro, e que se tem mostrado muito estável, que dá de um lado suporte financeiro para a organização, de outro lado dá uma autonomia de gestão, uma velocidade de gestão muito grande, com um processo sucessório planejado, como o Anis colocou no início desta apresentação, uma opcionalidade na expansão da base de clientes, do portfólio de produtos, que é um pouco, acho que o que foi explicado ao longo dessa apresentação inteira, né? E, ao mesmo tempo, um incumbent, que nós somos no mercado corporativo, mas que utiliza a disrupção tecnológica em seu benefício para atacar outros mercados ou ofertar outros produtos que a gente ainda não oferta. Então, é isso que eu tinha para falar para vocês. Eu concluo por aqui e a gente abre agora, então, para a sessão de perguntas e respostas. Bem, antes disso, voltando aqui para o Harold, da APMEC de São Paulo, eu gostaria de fazer a entrega virtual do selo Assiduidade APMEC São Paulo ao Banco ABC Brasil por 14 anos de apresentações consecutivas conosco. E essa entrega virtual, então, eu faço ao Anis Shakur e ao Sérgio Lulia Jacó. E a parte de perguntas e respostas agora vai ser conduzida pelo Ricardo Moura. Então, Ricardo, por favor. Eu acho que o Ricardo está com o microfone no mudo. Vamos lá, desculpe. Obrigado a todos aí pelas perguntas. A plataforma permite que vocês façam as perguntas para nós. Nós vamos começar pelas perguntas que já recebemos. A primeira é de Marcos Assunção, do Itaú BBA. Obrigado pela apresentação. Gostaria de checar se o ABC avalia a realização de buyback assim que permitido pelo Banco Central. Bom, obrigado, Marcos. Sérgio Lulha aqui. Eu acho que está dando eco aqui no microfone. Bom, Marcos, a realização do buyback, ela, como você mesmo colocou, está proibida nesse momento, né? Pelo menos até o final do ano de 2020. Pode passar a ser feita a partir do ano de 2021. É uma coisa que a gente exercita historicamente, mas você tem que ter muito claro qual que é a política do banco em relação ao buyback. Primeiro é o seguinte: há momentos em que a ação negocia por questões de mercado, etc., com um grande desconto sobre o valor que a gente considera o valor justo da ação. Então, não está aqui na nossa função ficar dizendo qual é o valor justo, mas claramente é uma ação negociada a 70% do book, a 60% do book, e a gente considera que seja um valor inferior ao valor que a gente considera justo para esta ação. Agora, isso sendo posto, você tem que ver que, por outro lado, no momento que você recompra ações, você diminui o capital da organização. E a gente encara a organização como uma organização que tem um potencial de crescimento muito forte. Eu acho que um dos pilares do nosso business case é a capacidade de crescer
ao longo dos próximos anos, a taxas superiores àquela do mercado financeiro, e, portanto, adquirindo market share. Então, você tem que fazer uma boa mensuração de, um lado, uma oportunidade financeira imediata de recomprar uma ação a um preço baixo, mas, do outro lado, tendo o sentimento de que você não pode também reduzir o capital da organização de uma maneira abrupta, porque esse capital é um capital importante e que sustentará nosso crescimento no médio prazo. Então, para resumir, o que a gente faz nós recompramos ações, quando permitido pelo Banco Central, mas recompramos num montante que seja um montante que será utilizado nos anos seguintes para a remuneração dos dirigentes do banco. A remuneração do comitê executivo, por exemplo, é 100% realizada em ações. A dos diretores do banco, que não são membros do comitê executivo, 50%, a remuneração variável realizada em ações. Então, você recompra essas ações, mas você não as cancela, para que não haja redução do capital, e ao longo do tempo essas ações voltam ao mercado no momento que elas são ofertadas para os seus executivos. É basicamente isso. Próximas perguntas, muito relacionadas com a questão de carteira e despesa de PDD. Então, pegando o gancho, mais uma do Marcos Assunção, do Itaú BBA, nesse sentido. O aumento de despesas de provisão dos 9 meses de 2020 foi de quase 150 milhões de reais, ano contra ano, o que representa mais ou menos 0,8% da carteira. Considerando a inadimplência histórica de 0,9%, e um pico de inadimplência de 2% na crise de 2016, quando o banco pode avaliar a reversão de parte dessas provisões? Aproveito também para parabenizar o processo de sucessão, transição do banco e desejo sucesso a todos. Nessa mesma linha, uma outra pergunta de Gabriel da Quantitas: qual a expectativa de redução de PDD do banco? Borejo, quer responder essa? Claro. A gente não, como o Sérgio já mencionou até anteriormente, a gente não vai dar os guidances, né, quando apresentarmos os resultados do final do ano, né, ou seja, deve ser em fevereiro do ano que vem, mas historicamente a gente não dá guidance de PDD. O que a gente pode dizer e usar, talvez, como algum parâmetro, é o nosso histórico. Acho que isso a gente, com certeza, posso falar. Nosso histórico, ele tem sido, em tempos normais, a despesa de PDD anual, ela tem girado em torno de 1%. Uns anos 0,8%, 0,9%, outros 1,2%, 1,3%. Então, esse é o nosso histórico. Imaginamos que, numa situação normal, numa normalização, possa girar em torno disso, mas isso é uma estimativa, né? De forma alguma, um guidance. Algumas perguntas aqui sobre a questão de JCP, distribuição de proventos. Então, Adiel, bom dia. Qual payout que vocês consideram razoáveis para 2021? Ivo Menezes perguntando, considerando o percentual de capitalização do JCP deste ano, qual a chance do banco tomar o programa permanente? E Fábio Fernandes perguntando, em dezembro, a previsão do pagamento de JCP. Então, todas as perguntas relacionadas ao JCP. Quer continuar, Borejo? Claro. Também, como o Sérgio também explicou anteriormente, quer dizer, esse ano o JCP está limitado, né, a 25% do lucro líquido do ano. Essa limitação, ela está esperada, né, ela está definida até o final desse ano, e se ela eventualmente findar no final do ano, normalmente o que a gente distribui é o limite do juros sobre capital próprio, né, que é TJLP, que hoje está em torno de alguma coisa 4,7%, quer dizer, vai depender, óbvio, todo trimestre essa taxa é definida pelo Conselho Monetário Nacional, e essa TJLP aplicada sobre o patrimônio é o que historicamente a gente tem distribuído. Se a gente puder continuar fazendo desta forma, muito provavelmente é o que faremos.
Perfeito. Próxima pergunta de Carlos Vieira, do VG Research. Bom dia. Algum impacto estimado do PIX nas receitas de tarifas do banco? O Marco, quer falar um pouquinho do PIX e da nossa estratégia? Alô? Vocês me escutam? Sim. Bom, bom dia a todos. Bom, o banco entrou no PIX, aderiu, já estamos aí desde o início, tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica, já temos várias transações com pessoas jurídicas. Acho que ele vai trazer um impacto bastante significativo no mercado financeiro como um todo, né? Porque traz uma série de novas possibilidades para as questões de pagamentos e recebimentos, principalmente para o nosso mercado pessoa jurídica, né? Então, o que a gente vem desenhando dentro da solução PIX, né, ou do SPI, são soluções de recebimento, de cobrança e de concessionárias que possam ser feitas por aí. A gente ainda não tem uma estimativa de valor do potencial que isso pode gerar, mas já estamos desenvolvendo esses produtos para serem transacionados a partir do PIX. E do lado da pessoa física, o PIX vai ser uma solução muito importante para o Banco ABC, tendo em vista que é a nossa solução de pagamentos, né? Hoje, a plataforma do Personal, do ABC Personal, ela é uma plataforma somente de investimento, da qual a gente só fazia transferências. O PIX permite agora a gente utilizar também para fazer pagamentos em estabelecimentos comerciais, para fazer transações entre pessoas e até mesmo pagamento de títulos e tudo mais. Então, aí tem uma potencialidade grande e fortalece a nossa presença aí e a plataforma BC Personal como um banco transacional também. Próxima pergunta, Carlos Daltoso, da Eleven Research. Aqui são duas perguntas. A primeira, os correspondentes bancários normalmente oferecem produtos para pessoas físicas e não para empresas. Quais linhas ou produtos serão oferecidos neste canal no primeiro momento? E a segunda pergunta, qual percentual da carteira middle nós entendemos como ideal em relação ao total da carteira de crédito? Eu posso responder essa? Bom, primeiro é o seguinte, é o que você falou, assim, há uma tradição maior de correspondentes bancários atendendo o mercado de pessoa física. Porém, não há nenhum impedimento e nenhuma limitação que esse canal seja utilizado para pessoas jurídicas. E nos últimos anos, há vários escritórios que foram constituídos para o atendimento específico a pessoas jurídicas. Então, como eu disse, eventualmente o cara pode ter um escritório em Salvador, em Cuiabá, ou em Belém do Pará, em lugares onde o ABC Brasil não está presente. E esse escritório normalmente formado por executivos que trabalharam previamente nos segmentos corporativos dos grandes bancos, do Banco do Brasil, do Bradesco, do Itaú, do Santander, de quem quer que seja. E saíram desses bancos e montaram seus escritórios. Eles têm já não só um conhecimento de produtos financeiros para pessoa jurídica, por conta da sua experiência pregressa, como eles também têm o conhecimento das empresas da região. E aí, a intenção é que eles possam oferecer, no início, uma oferta de produtos mais voltadas ao crédito, mas esse escritório ele estabelece o relacionamento, ele obtém as informações do cliente e depois tudo é feito internamente pelo ABC Brasil, quer dizer, a aprovação das linhas de crédito, mesmo o contato com o cliente, o fechamento da operação é feito diretamente pelas nossas mesas aqui. Num segundo momento, esses clientes poderão ter ofertas de produtos de câmbio, de derivativos, do que seja, de cash, e esses escritórios, mesmo que essas operações daí sendo conduzidas diretamente pelo ABC Brasil com o cliente final, mas os escritórios que originaram esse cliente, que são responsáveis pelo relacionamento, serão comissionados em todas as receitas que o banco obtiver. Então, acho que é um sistema muito flexível, é um sistema que permite uma atuação que atenda às características de cada região ou de cada perfil de cliente, e que você pode dar o ritmo e a velocidade que for conveniente para o banco e para os clientes naquele momento. É um negócio que nós estamos muito animados e a gente acha que pode, como eu disse durante a apresentação, acelerar a penetração do banco no segmento middle e, eventualmente, até permitir a atuação do banco no segmento middle em regiões onde
não faria sentido, por questão de escala, eu estabelecer uma estrutura própria. Essa é a ideia. Próxima pergunta de Antônio Ruetti, do Bank of America. Bom dia, pessoal. Obrigado pela oportunidade de fazer perguntas. Quais investimentos devemos ver no ano que vem? Devem ser focados em quais áreas? E num horizonte de 5 anos, quanto esperam que a carteira Middle represente da carteira total? Parabéns à nova diretoria e sucesso em 2020. Tá, eu posso começar a responder e depois o Marco complementa aqui, né? A gente não traça um objetivo para o crescimento da carteira Middle em relação à carteira total, né? Este é um mercado que, como você sabe, a gente começou em 2019, estamos crescendo em 2020, ela representa hoje por volta de 4,5%, 5%. Agora, claramente é uma carteira que cresce mais rápido do que as outras, então esse crescimento da participação proporcional é muito grande. A gente não traça cenários de longo prazo quanto a isso, porque o número de variáveis envolvidas é tão grande, né, que você acaba tendo números que podem depois não significar muita coisa. Eu acho que a gente vê essa carteira chegando no mínimo, mas aí no patamar, por volta de 20% da carteira total ao longo de alguns anos. Agora, isso vai depender também muito da disponibilidade de capital, da velocidade de crescimento que outros segmentos apresentem, da rentabilidade de cada segmento, da rentabilidade do segmento em relação ao capital alocado, né? Então, mas visto de agora, e continuando a crescer no ritmo que nós estamos, acho que uma participação que chegue por volta de 15%, 20% é o que faz mais sentido. Quanto aos investimentos para 2021, você quer falar um pouco, Marco? Bom, 2021 é um ano importante para a gente, dentro da questão de investimento, porque vamos intensificar aqueles que a gente iniciou no ano de 2020, basicamente dentro daquela linha do que o Lúlia mencionou anteriormente, reforçando a nossa presença digital, né? Então, a ideia é a gente poder e permitir comercializar e oferecer os nossos produtos em canais digitais, e esses canais, principalmente canais e plataformas de terceiros, né? Então, conseguir colocar não só produtos de pagamentos, recebimento de cash, PIX, mas principalmente as operações de crédito, poderem serem contratadas em plataformas de terceiros, dentro das próprias empresas que já são clientes nossas, ou as plataformas que hoje se multiplicam aí dentro desse horizonte. E no caso do ABC Personal, a gente conclui agora, 2020, as questões de transações, então ele passa a ser também uma conta transacional, e a ideia é a gente continuar o investimento colocando novos produtos como fundos de terceiros, e também estamos estudando a possibilidade também de ofertar crédito a partir dessa plataforma, mas isso ainda está no campo dos estudos. Então, os investimentos se concentram essencialmente nas tecnologias, para a gente poder pôr isso em pé, tanto do ponto de vista de infraestrutura do Banco ABC, e aí são mudanças bastante significativas, né, porque a gente tem que pensar que toda a nossa estrutura tecnológica ela é concentrada e construída para um banco de atacado, né, e aí poder escalar isso precisa ter um investimento importante nessa parte da arquitetura, mas também nas questões de canais, nas nossas plataformas de APIs, para poder se conectar com esses canais de terceiros. Então, essencialmente, é isso que a gente vai estar intensificando a partir de 21. Mais uma pergunta, dessa vez de Lucas Martins, da Prada. Bom dia, obrigado pela oportunidade. Vocês poderiam comentar um pouco mais sobre a oportunidade do crédito consignado privado, desafios e oportunidades? Claro. Olha, a gente, cara, assim, o mercado consignado, acho que é de conhecimento de todos, o mercado que mais se desenvolveu desde que esse produto foi criado foi o mercado consignado para servidores públicos. Tanto servidores públicos de um lado e para aposentados do outro, né? Na verdade, são dois grandes mercados. Esse mercado é um mercado bem desenvolvido, bem explorado, é um mercado consolidado, e é um mercado que, portanto, do nosso ponto de vista, pelo menos, apresenta
baixa atratividade para novos entrantes, como seria o caso do ABC Brasil. Agora, quando a gente olha para o mercado de consignado privado, ele se encaixa dentro da estratégia principal do banco, que é oferecer boas soluções aos seus clientes. Então, o banco hoje tem 2.200 companhias que são clientes do ABC Brasil, né? Como é que você faz para ajudar essas companhias? Pode ser tanto atendendo as próprias companhias nas suas necessidades financeiras, que é o que a gente já faz hoje, no assessoramento do M&A, numa missão de DCM, numa concessão de crédito, num derivativo, num hedge, numa garantia, etc. e tal. Então, você está ajudando esse cliente. Muitas vezes, você pode ajudá-lo mais ainda se você estiver ajudando a fortalecer a sua cadeia produtiva. Então, não basta você estar oferecendo produtos para o cliente, mas você pode estar oferecendo produtos para os fornecedores do cliente ou para os clientes do cliente. E dessa maneira você ajuda o próprio cliente, é claro, porque e nessa pandemia foi muito claro isso. Tinha clientes que muitas vezes o cara interrompia a linha de produção dele pela falta de um componente, porque o fornecedor dele, sendo mais frágil, interrompeu a produção e aquele componente faltava. Então, um banco que atue na cadeia produtiva do seu cliente, a gente acha que agrega muito valor para o cliente e para nós é uma maneira de conquistar novas empresas, tá certo? Se eu, através dos meus clientes, eu atingir seus fornecedores, seus clientes, eu multiplico o número de clientes que eu tenho de uma maneira muito efetiva e muito rápida. E o crédito consignado privado, ele se encaixa exatamente nessa estratégia, quer dizer, também, dentro desta visão, se os trabalhadores de uma empresa que é cliente do banco tiverem acesso a crédito em condições saudáveis e competitivas e com uma boa oferta do produto, com um preço que seja atraente, tudo, obviamente isso é bom para a empresa também, porque seus clientes, você ter trabalhadores que estão financeiramente saudáveis é bom para todo mundo. E para nós, nós estamos desenvolvendo isso internamente, vamos anunciar para o mercado assim que isso estiver pronto, mas deve ser em breve. Quer dizer, se você tem hoje o mercado de consignado privado, que está sendo explorado, de nosso modo de enxergar ainda muito pouco explorado, pelos bancos que detêm a folha. E aí o banco detém a folha de pagamentos de uma certa companhia, os funcionários são correntistas, então, desse banco, porque recebem a conta salário lá, e aí tem a oferta do crédito consignado que está presente, mas de uma maneira muito pouco customizada, né? Tem um baixo entendimento de quem é aquele trabalhador, de quais as características da empresa onde ele trabalha, porque o crédito consignado privado ele tem uma característica de ser um crédito misto. Você depende da situação de crédito do trabalhador, mas também da situação de crédito da empresa onde ele trabalha. Se a empresa onde ele trabalha enfrentar dificuldades, ou fizer uma grande demissão ou tudo, obviamente aquele crédito fica prejudicado. Então a gente acha que a gente tem um bom expertise em avaliar a situação de crédito da companhia, que é um fator importante. A gente tem uma grande entrada nos CFOs das companhias, que nos abrirá as portas para as áreas de recursos humanos. E se a gente vier com uma oferta de um produto de qualidade do ponto de vista do tomador e de um custo competitivo, a gente acha que a gente tem condição de crescer num segmento que vai apresentar uma boa rentabilidade, uma perda de crédito absolutamente sob controle, né? E ainda reforçando a estratégia de pessoa física, que é a do ABC Personal, que daí tem toda a plataforma de investimentos, pagamentos, etc. e tal. Então, esse é um pouco a estratégia que a gente vislumbra para esse segmento de consignado privado. Próxima pergunta de Caio Bretas. O que vocês esperam do Banco de Investimento para 2021? Como vocês se preparam para um cenário em que cada vez mais as empresas usam o mercado de capitais para se financiar? E o banco tem alguma estratégia para aumentar ganhos com prestação de serviços? Então, essa parte do Banco de Investimentos é um componente importante da nossa estratégia. A gente tem uma tradição maior no segmento de renda fixa e 2019 foi o ano recorde, 2020 por conta da pandemia as receitas foram menores, mas a gente já vê uma grande recuperação agora no segundo semestre, as operações estão voltando e o banco tem uma tradição, uma competência, uma credibilidade que foi construída nesse segmento que é muito importante, quer dizer, um foco na execução, um entendimento daquele caso de crédito específico que dá não só ao cliente emissor uma boa segurança de fazer a transação com a gente, porque sabe que a gente entende muito bem a companhia, como na hora da distribuição da operação para o mercado de investidores, os investidores veem no ABC Brasil
uma organização com capacidade de entendimento de crédito daqueles emissores e sabe que a gente só oferece para o mercado aquilo que a gente aprova para nós mesmos. Então, isso tem sido uma atividade muito boa. Eu acho que essa atividade só tende a crescer ao longo dos anos no Brasil. Essa desintermediação financeira que todos falam, eu acho muito saudável, porque, assim, na verdade, não é um rouba-monte, né? É um aumento do bolo. Eu acho que as taxas de juros no patamar onde estão e um mercado de capitais pujante, ele faz com que muitos projetos se tornem viáveis, porque muitas empresas possam investir. Portanto, o total de negócios realizados na economia aumenta. E a gente tem que estar preparado para oferecer para a empresa tanto a solução de advisory, através do mercado de capitais, como a solução de crédito bancário mesmo, caso assim ela prefira. Além do mercado de capitais, nós temos a área de M&A, é uma área que apresenta receitas um pouco mais concentradas, o prazo de maturação dessas transações também é mais longo, então você tem picos, né, de receita, passados por momentos onde as receitas são um pouco mais baixas, mas é uma atividade que a gente gosta, é uma atividade também que é muito... o momento do M&A é, obviamente, um momento muito importante para os empresários, então a gente quer estar presente nesse momento das companhias, ofertando para ele o melhor aconselhamento possível, e é uma atividade que a gente vê com muito bons olhos. E a gente iniciou este ano 2 novas atividades. Uma na atividade de financiamento a projetos, Project Finance. Essa é uma atividade que, na verdade, a gente já financia projetos há muitos anos. Se vocês pegarem, por exemplo, do ponto de vista de exposição setorial, o setor de energia elétrica do banco é o segundo maior, vem atrás apenas do agronegócio, que é o maior segmento. E no setor de energia elétrica, muitas vezes, está financiando projetos. Então, a gente falou, por que não utilizar esse conhecimento que a gente tem dos projetos, essa nossa capacidade de financiamento, para chegar um passo antes, ajudando os clientes no projeto em si, né? Na estruturação do projeto, na viabilidade do projeto, e assim aumentar a receita de FIIs do banco. Foi o que a gente fez. Esse ano a gente já participou de 6 projetos, com uma receita que não é ainda muito expressiva, mas que tende a crescer. E quando você olha para frente, não só o mercado de energia elétrica, como o mercado de saneamento, de água e saneamento, o mercado de gás, que deve ter em breve a aprovação da nova lei do gás. Quer dizer, isso se projeta que seja essa parte de Project Finance um negócio muito relevante para o país e, portanto, para o banco, nos próximos 10 ou 20 anos, né? E a atividade de Equity Capital Markets, que nós também começamos esse ano, a gente concluiu a primeira transação, que é pública, que foi o IPO da Sequoia, foi muito bem sucedida, o nosso time conseguiu colocar ordens no IPO bem relevantes, nós somos reconhecidos por isso, com a parte de FII discricionária no final sendo 50% maior para o ABC Brasil do que era o FII inicialmente oferecido. Essa é uma atividade que nós ainda estamos começando, é basicamente voltada à distribuição local, porque nós não temos uma distribuição externa, e é uma coisa também que ao longo do tempo a gente acha que esse conhecimento que nós temos das companhias, as companhias quando vêm a mercado são clientes do banco já há 5, 6, 7, 10 anos. Eu acho que isso traz uma confiança muito grande para a empresa em termos internos como seus advisors e também aos fundos que podem eventualmente participar em saber que nós estamos trazendo uma empresa que passou por esse crivo do banco durante tantos anos, né? Então, isso é um pouco a perspectiva. Eu acho que provavelmente, vamos dizer, se concretizando esse cenário de recuperação econômica, o ano de 2021 tende a ser muito melhor para o Banco de Investimentos do que foi 2020. Próxima pergunta de Antônio Ruetti, do Bank of America. Poderiam falar um pouco das principais iniciativas ESG? Muito obrigado. Tá ok. Olha, o banco, assim, na verdade, esse é um tema que está muito em voga, né? E é um tema importante. O banco tem as políticas internas de ESG, mas, na verdade, eu acredito assim, que essa questão do respeito, né, ao ambiente, uma boa governança, o comprometimento da organização com o aspecto social, não só dos colaboradores, como da comunidade onde está inserido, isso é um negócio que faz parte do jeito de ser do banco desde o início. Quer dizer, não é uma coisa que está sendo feita agora porque o tema entrou em moda. A gente é um banco que tem na sua história um histórico de respeito aos seus colaboradores imenso, com níveis de engajamento, de satisfação, com níveis de rotatividade interna muito baixos por conta disso. É um banco que tem uma preocupação ambiental e de analisar o impacto que seus financiamentos
trazem junto ao que os clientes estão fazendo, as comunidades onde eles estão inseridos, que vem também de muitos anos. E no aspecto da governança, que é só exemplificado agora pela maneira como foi conduzido esse processo sucessório, mas também pela maneira como o acionista controlador respeita os minoritários, como ele se coloca, todas as questões são resolvidas em conselho, não há nenhum tipo de interferência do controlador como exercendo o seu poder de voto dominante. Então, quer dizer, isso já é essa questão já é parte da cultura do banco. Eu acho que de agora em diante, até por essa cobrança que vem da sociedade, nós podemos ser mais vocais sobre isso e divulgar políticas mais formais, mas é um negócio que a gente se sente muito confortável, que a gente apoia e é um ambiente que a gente navega com a maior tranquilidade. Perfeito. Mais uma pergunta de Valmiro Neri. Como o banco está se posicionando em relação ao crescimento dos bancos digitais? Existem estratégias definidas? Olha, aí assim, o crescimento dos bancos digitais, pelo que a gente tem visto, ele acontece, vamos falar assim de uma outra maneira, né? Quais são os mercados mais atraentes para bancos digitais ou para empresas, fintechs, no geral? São aqueles mercados que possuem milhões de clientes, onde normalmente vamos dizer, os preços cobrados desses clientes são altos e o nível de satisfação dos clientes é baixo. Isso normalmente se apresenta mais em situações de varejo. Tanto que você pode ver que os bancos digitais estão crescendo principalmente nos mercados de pessoa física ou então nos mercados de pessoa jurídica muito pequenas, né? O ABC Brasil, como é de conhecimento, a gente está no mercado historicamente de empresas grandes, médias grandes, agora indo para o segmento de empresas médias, né? Que é um segmento que normalmente apresenta uma taxa de satisfação maior, o número de clientes é menor e as taxas cobradas também são menores. Então, é um mercado que é muito menos atraente para os bancos digitais. Sem contar que, nesses mercados onde nós atuamos, a necessidade de capital e funding é fundamental. Quer dizer, se você não tiver um funding de preço adequado e prazo adequado, se não tiver capital, você não consegue concorrer nesses mercados. Por isso que os bancos digitais estão praticamente ausentes dos mercados onde nós atuamos. Isso não quer dizer que a gente não acha que, assim, então estamos no mercado protegido, vamos se atacar, tudo. Não, não é isso. Pelo contrário, a gente acha assim que a gente tem que cada vez mais estar oferecendo soluções melhores para os clientes, com um custo menor, com uma velocidade maior, com uma experiência final para o cliente mais satisfatória. E por isso que tem esse grande investimento em tecnologia e até a parceria com fintechs ou com outras empresas que possam trazer melhorias em pedaços específicos do nosso processo de relacionamento com os clientes. Então, a gente quer utilizar essas fintechs como nossas aliadas em favor dos clientes, e é isso que a gente tem feito. Uma pergunta do Harold da APIMEC. Em relação ao financiamento da atividade imobiliária, especialmente produção, qual a estratégia do ABC Brasil? É uma atividade também que a gente vem desenvolvendo há alguns anos. Essa era uma atividade que antigamente, com a taxa Selic muito alta, 14%, 15%, era praticamente inviável para um banco que não tivesse depósitos de poupança conseguir concorrer e ser competitivo nesse mercado. Com a redução da taxa de Selic, essa vantagem da poupança desapareceu. E a gente já atua no segmento imobiliário há muitos anos, mas não fazendo incorporação. A gente fazia, na época, lá atrás, principalmente financiamento ao Land Bank. Eu me lembro até agora que, em 2007, quando a gente fez a nossa abertura de capital, e tinha várias empresas do segmento de real estate também fazendo abertura de capital naquela época, e eram todas clientes nossas. Agora, com a redução da taxa Selic, a gente passou a ser competitivo no plano empresário, né, na incorporação imobiliária. É uma atividade que recuperou muito bem agora no ano de 2020, principalmente na cidade de São Paulo. Tem incorporadoras que estão mais capitalizadas. Essa nova lei do distrato protegendo um pouco as empresas para o caso de haver mudanças no cenário econômico, de maneira que é uma atividade que a gente gosta, cresce e quer crescer ainda mais. Para você ter uma ideia, a gente deveria ter, em meados de 2019, mais ou menos 30 projetos sendo financiados, e hoje são 75. Então, houve um grande crescimento, é uma atividade importante para o banco e a gente gosta muito. Dada a questão do horário,
nós vamos agora encerrar a sessão de perguntas e respostas. A área de RI fica à disposição, caso perguntas que tenham sido feitas e nós, dado o tempo, não pudemos respondê-las. Então, eu passo então agora a palavra para o Harold. Bem, mais uma vez eu gostaria muito de agradecer a participação do Banco ABC Brasil através dos seus executivos aqui conosco, em nome do Ani Shakur, do Sérgio Lulia Jacó e dos demais, parabenizar aí a nova diretoria, né, e que nós continuemos com essa parceria ao longo dos próximos anos, porque a APIMEC é o principal canal de divulgação e de contato das empresas com investidores, analistas e profissionais de investimento. Então, mais uma vez, muito obrigado ao Banco ABC Brasil. Bom, Harold, da nossa parte, nós que agradecemos, 14ª APIMEC, é sempre um prazer. A APIMEC cumpre um papel muito importante junto a esse segmento de investidores em Bolsa de Valores. Nós, como companhia aberta, continuaremos com certeza, e com certeza na próxima APIMEC não serei eu que estarei aí. O Sérgio ele vai assumir o papel na totalidade. Então, com isso, agradeço e passo a palavra a ele para fazer as finalizações. Não. Obrigado, Anísio, obrigado, Harold, obrigado a todos pelo comparecimento. Eu acho que o nível e a quantidade de perguntas mostra o interesse pela organização e a complexidade, né, deste momento e do mundo que nós estamos vivendo. Como eu disse, nós estamos muito animados. A gente acha que os próximos anos vão ser anos muito importantes para o setor financeiro como um todo. Vão ser anos que oportunidades serão apresentadas, né, e aqueles que tiverem maior competência para aproveitá-las poderão ter anos muito bons. Então é isso, obrigado pela presença e um grande abraço a todos.